Oi, 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 tá me ouvindo? Oi, Rafa, boa tarde, tudo bem? Você está me ouvindo também? Sim, tô ouvindo, perfeito. Perfeito. Vou ligar minha câmera. Acho que foi, né? Maravilha, foi. Tô te vendo certinho. Você tá me vendo também? Uhum. Beleza. Bom, Rafa, só para te explicar a dinâmica do papo, essa é a quarta edição do nosso Papo de Touro, né? A gente já teve alguns nomes como o Andrei Nose, a Vault Research, o pessoal da Declarando Bitcoin, que falou um pouco com a gente sobre regulação e tudo mais. E hoje a gente queria saber um pouco da sua visão, né? A gente te convidou aqui porque você tem bastante tempo de mercado, você tem bastante a agregar para os nossos membros aqui. Então, eu queria agradecer o seu aceite do nosso convite. É um prazer ter você aqui. Eu, pessoalmente, acompanho o seu trabalho já há algum tempo e tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui ouvindo a gente já acompanham também. E depois, é claro, esse papo vai ficar gravado, ele vai ser postado no YouTube, alguns cortes vão sair nas redes sociais da Bit. Então, pessoal que não puder ficar até o final, talvez depois pode acompanhar a gente por esses meios, tá bom? Então, primeiro eu queria Ótimo. queria pedir para você se apresentar para o pessoal que não te conhece, por favor. Quem é a Rafa? O que você faz? Há quanto tempo você está nesse mercado? Por favor. Ótimo, boa noite a todos, né? Até é engraçado, eu acabei de ver uma pessoa entrando aqui, a Bárbara, que há muito tempo, assim, eu conheci ela fora de cripto. É curioso, né? Quando a gente esbarra com as pessoas, assim, que não eram de cripto nesses ambientes, né? Então foi uma pessoa que especificamente me surpreendeu aqui, acabei de ver o nome subindo. Mas para quem não me conhece, né? Rafaela Romano, também conhecida como Disruptivas. Eu estou no mercado há 8 anos já, né? Terminando o ano aí, ano que vem já vão fazer 9 anos que eu tô no mercado, então é bastante tempo, né? Durante a minha trajetória, em praticamente todos esses 8 anos, eu trabalhei com questão de produção de conteúdo mesmo, né? Fui editora-chefe do Cointelegraph no Brasil por bastante tempo, né? Cointelegraph, para quem não conhece, talvez todos conheçam, né? É o maior portal de criptomoedas do mundo. Era responsável por cuidar do editorial brasileiro, né? Atualmente eu faço produção de conteúdo para mim mesma, né, nas redes sociais, aí de forma independente, sem grandes vínculos com ninguém, né, de forma independente. E é isso, né? Sou antropóloga de formação, entrei no mercado especificamente por a questão filosófica e técnica, né? Tem sempre essa piada, né? Entrou pela tecnologia, ficou pelo dinheiro, né? Então, eu realmente entrei pela tecnologia e pelos fundamentos filosóficos, porque quando eu entrei nem tinha dinheiro para investir, né? Então nem era uma perspectiva. E aí depois, né? Depois a questão do Bitcoin enquanto investimento, além de uma questão tecnológica, né, filosófica, se abriu, me apaixonei, nunca mais saí do mercado desde então. Maravilha, perfeito. Esse era um tópico que eu queria muito citar com você aqui. Estava planejado para a gente falar mais para frente, mas já que você citou, vamos começar por ele. Eu vi recentemente um vídeo que foi postado na sua rede social em collab com alguma outra empresa, que você falava sobre exatamente isso. Hoje em dia, as pessoas entram no mercado cripto exatamente pelos benefícios financeiros que aquilo pode trazer para a gente, né? Então, a gente vê valorizações monstruosas em diversas criptomoedas e tudo mais, mas isso não começou como algo que as pessoas investiam para ter um retorno financeiro, né? Era uma coisa mais filosófica, como você falou. É, quais são os benefícios que você acha que são mais expressivos quando a gente pensa em deter uma criptomoeda? E isso pensando no hoje e no futuro. O que você acha que as pessoas que detêm criptomoedas elas vão estar à frente das outras pessoas e elas têm de benefício? Quando a gente para olhar a história do dinheiro, né, a gente tem mais ou menos 5 mil anos de história escrita, né, registrada, assim, sobre formas de dinheiro. Existem várias registros não escritos também, né, mais do que a gente, enfim, sabe que durante esses últimos 5 mil anos várias coisas foram dinheiro, né, e várias coisas podem ser e são dinheiro.
durante a nossa própria vida, né? Tipos de dinheiro, eles coexistem. E o que a gente percebe é que novas formas de dinheiro vão ganhando mercado à medida em que elas solucionam melhor algumas questões, né? E no geral a gente considera três coisas, né? Para que algo seja considerado um bom dinheiro, ele precisa ser bom em exercer três funções. Quer ser uma reserva de valor, uma unidade de troca, Ai, por que eu sempre esqueço uma delas? Ser um meio de troca, né? A possibilidade de você trocar duas coisas, uma unidade de valor, uma unidade de valor para que tudo possa ser mensurado naquela unidade em si, e precisa ser uma reserva de valor, né? Então, diferentes tipos de dinheiro exercem cada uma dessas três funções de forma diferente, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, os grãos, né? Os grãos eram uma forma de dinheiro que pode ser boa para alguns princípios, mas, por exemplo, não é bom se você quiser carregar ele, por exemplo, né? Então tem várias questões dessa, e aí nós temos o ouro como o tipo de dinheiro mais antigo, né, e mais resiliente dessa história, que melhor exerceu, digamos, né, essas três funções durante a nossa história, mas hoje a gente vive uma era digital, né, e o fato do ouro não ser nativo digital, ele cria alguns problemas pra gente, né? Então, uma questão muito interessante, que assim, poucas pessoas percebem, né? Mas o dinheiro físico e o ouro, ele é custodiável, mas não na forma digital. É impossível você autocustodiar dinheiro físico ou autocustodiar ouro na forma digital. E considerando que nós vivemos em mundo digital, a gente então daí precisa escolher, né? Se você acha que o ouro, por exemplo, é o melhor tipo de dinheiro, você vai ter que abrir mão da propriedade da autocustódia para que você possa utilizá-lo no ambiente digital. Então, o Bitcoin, ele é um dinheiro cujas propriedades são muito parecidas com o melhor dinheiro que nós temos na história, que é o ouro, principalmente, né, por conta da questão do supply, que a gente diz, né, que é a quantidade de Bitcoin disponível no mundo, né? E aí é que é interessante que as pessoas saibam a diferença, né? O ouro, ele é um ativo com supply estável, né? Ou seja, anualmente sempre ali é criado entre 0,7 a 2%, né, do supply total disponível, mas ele não é, a gente não sabe qual é o total dele, né? Mas ele é estável. No caso do Bitcoin, o Bitcoin é o primeiro ativo do mundo, né, com um supply inflexível, que nós sabemos qual é a quantidade total. Então, quando a gente vai somando todas essas propriedades, né? Então, não é de ninguém, funciona em todos os países, não é necessariamente, né, vinculado daí à política monetária de ninguém. É um supply inflexível, é um ativo nativo digital. Então, quando a gente vai somando todas essas propriedades, a gente descobre, né, e se coloca na frente de um ativo que tem propriedades para se tornar, né, tão grande ou parecido com o ouro, né? Hoje a capitalização do ouro está em 18 trilhões de dólares, né? No caso do Bitcoin, 0,3. Então a gente está falando de um ativo que tem propriedades muito parecidas com a do ouro, talvez melhores do que o ouro em aspectos técnicos, mas cuja capitalização ser muito menor também possibilita um upside muito bom, né? Porque para você mover 20 trilhões é muito difícil. Para você mover 1,3 é difícil também, mas é um pouco mais fácil do que mover 20, não, desculpa, 18 trilhões, né? Exatamente, perfeito. É, sobre hoje, os principais desafios que a gente encontra para tornar as criptomoedas mais acessíveis ao público mais leigo, quais são os desafios que você acredita, né, as dificuldades que esse público encontra quando eles se veem com esse tipo de investimento, com esse tipo de tecnologia nova na frente deles? Bom, eu acho que a primeira questão é a questão de educação financeira básica, né? Quando as pessoas elas vão bem, né, para mim, assim, para falar sobre, perguntar coisas, né, e é quando a gente descobre, né, também quais são as dúvidas das pessoas. Então, daí tem dois aspectos, né? Tem um aspecto que é a dificuldade de entender algumas coisas, né? Então, uma pergunta, por exemplo, que me fazem sempre. Mas eu entrei na corretora e só tem Satoshi para eu comprar. Como é que eu compro o Bitcoin de verdade? Né? Então, assim, a gente vai se deparando com essas dificuldades, assim, e é normal, tá, gente? É completamente normal. Eu lembro que quando eu entrei, teve um dia especificamente, né, que eu tava. Era um final de semana que tinha saído com os amigos.
E eu não conseguia entender onde é que estava o Bitcoin, né? Onde é que fica esse negócio? Tá num cofre, tá num banco, tá onde? E eu atormentei meus amigos durante o final de semana inteiro com essa questão, né? E ninguém estava interessado, tipo, ninguém tava cagando, né? O que que era aquilo? 2017, o pessoal não queria nem saber, todo mundo tava, menina, para de falar, só, pelo amor de Deus. Então, acho que existem essas questões de entender alguns desses pormenores, né? Que fazem parte da evolução. É, porque é uma coisa sui generis, né? Uma coisa difícil. E aí tem um paradigma que todo mundo diz. Talvez a gente não tenha que entender. Talvez a maior parte das pessoas não tenha que entender cada um dos pormenores, né? Mas eu acho que o que é mais difícil, na verdade, é o processo de educação financeira de forma geral, né? Então, por exemplo, as pessoas também me dizem assim: ah, coloquei 10 mil no Bitcoin. Não, coloquei 10 mil em cripto, tava perdendo tudo, tava com 5 mil, resolvi alocar o que sobrou nessas duas meme coins que acabaram de sair, porque alguém me disse que tem potencial de fazer 3 milhões por cento. Você acha que é uma boa ideia? Né? Então é muito comum que a gente ouça essas mensagens, né? É muito comum que pessoas me digam assim, vendi tudo em Bitcoin pra colocar nessas coisas aqui. Né? Então eu acho que existe o básico. E é muito louco, porque às vezes pessoas com, tipo, não é qualquer pessoa com 100 reais, sabe? Eu já peguei casos de pessoas que, tipo, estão com milhões e falou, sei lá, me falaram pra dar win em Solana, dei. E aí tu fica, gente, né? Falta tão básico ali do processo de compreensão, né? De risco e retorno, do que é o mercado financeiro, de como as coisas funcionam, né? Que eu acho que existe esse desafio primário que as pessoas terem um pouco dessa noção básica de economia e eu acho que um pouco de paciência, né, do processo, assim, a maior parte das pessoas querem lucro muito rápido, querem as coisas, assim, são muito afobadas, né, quando às vezes eu vou fazer ali alguma mentoria com algum pessoal, o pessoal tá tipo, pelo amor de Deus, isso aqui eu preciso fazer semana que vem, eu preciso fazer, tipo, não, na verdade o processo é muito longo, né, é o processo de compreensão, o processo de investimento, o processo de acertar e errar, é muito longo, então eu acho que o que falta para as pessoas é um pouco de paciência, assim, né? E não se enganarem com a possibilidade de lucros e retornos absurdos, porque no final das contas, né, nossas avós estavam certas e se o milagre é muito grande, desconfia do santo. Exatamente, perfeito. Eu acredito no que você falou também. Hoje em dia a gente vê que as pessoas elas têm um senso de imediatismo muito grande, né? Então, as pessoas não querem saber realmente qual o fundamento por trás das criptomoedas. Elas estão mais interessadas em saber o quanto elas podem ganhar daqui a um ano, né? E acho que muito do erro é as pessoas tentarem acertar esse timing, né? De quando comprar, quando vender e tudo mais. Elas acham que elas vão comprar hoje achando que tem um fundo ali no Bitcoin, por exemplo, e daqui um mês ele vai atingir o all-time high e elas vão lucrar muito. Mas a gente sabe que é muito diferente disso, principalmente para você, por exemplo, que está há 7 anos no mercado, só fazendo uma estratégia conservadora de DCA, você pensando, olhando para trás, você já teria um retorno muito acima da média, né? Então, se as pessoas tentam fazer isso, às vezes elas acabam perdendo dinheiro do que ganhando, né? É muito comum isso. Perfeito. É, a próxima pergunta que eu tenho para você é com relação a nós, como lidando com comunidades, né, lidando com o público. Muitas vezes, esse pessoal que tem um nível de conhecimento mais baixo, que você acha quais são as estratégias que a gente tem que tomar e as estratégias que você aplica na criação do seu conteúdo para atrair mais usuários do varejo, pessoas que não conhecem nada sobre criptomoedas? Eu sei que você faz atualizações diárias, então o que você pensa quando você está construindo esses seus vídeos, quando você está escrevendo o seu roteiro para atingir esse público? Legal. Tem duas coisas, né? Primeiro, eu tenho uma estratégia muito clara para mim, que é tentar ser um pouco engraçada, né? Eu, no geral, não falo de assuntos que são muito simples, né? Eu falo muito de análise on-chain, eu falo muito de macroeconomia, e são assuntos muito distantes da realidade das pessoas, né? Então, a forma que eu encontrei de conseguir falar desses assuntos, que é o que eu quero falar, né? Porque a minha premissa também sempre foi falar sobre o que eu acho interessante.
né? Então eu não vou fazer vídeos só porque tem um assunto hypado, só porque a última meme estourou. Não, eu vou fazer sobre o que eu tô olhando naquele momento, né? Então, e no geral são coisas muito distantes da realidade das pessoas, e a minha estratégia é tentar ser engraçada, né? Então eu acho que primeiro tem essa questão do formato, né? Que é uma coisa que eu penso sempre. Então, como é que eu faço com que isso seja um formato interessante? E nesse sentido, eu acabo estudando muito redes sociais em si, né? Então, é, existem trocentos milhões de vídeos, né? E questões falando assim, cara, como é que tu constrói um conteúdo num formato em que seja viral, né? Mas sem que seja uma dancinha, né? Então, acho que existe do meu lado um estudo quase que diário das questões de estratégia de rede social, mas para falar sobre coisas que eu acho que são relevantes, né? Então, tem essa questão que é a questão do formato, né? Que é tudo muito pensado, a primeira frase é pensada. Eu escrevo cada um dos meus roteiros, assim, esse ano acho que foram 5 cadernos já, porque eu escrevo cada uma das coisas mesmo, né? Então, acho que existe isso. E tem um segundo aspecto que eu tenho me tornado cada vez mais conservadora, que é eu até tenho um quê degenerada no meu dia a dia, mas eu quase nunca falo sobre isso porque eu sei que as pessoas entendem muito errado. Então, um caso específico, né? Teve aqui no Telegram, né, o airdrop do Dogs. E eu falei pra galera, um airdrop gratuito, você não precisa fazer absolutamente nada, né? Você só vai lá, clicar, dá uns botãozinhos, se quiser fazer umas taskzinhas, aproveitem. Gratuito, né? No final deu mais ou menos uns US$ 20 ali, se você tivesse feito o básico. E uma pessoa me escreveu e falou assim, cara, adorei a sua call, adorei a sua indicação. Coloquei R$ 300 mil no pré-market de dogs. Tipo, e aí eu falei assim, cara, aquilo não foi um call de tipo, eu simplesmente falei, existe algo gratuito que vai ser disponibilizado. Eu falei no vídeo, não tem informação nenhuma. Eu nem sei se esse negócio tem vínculo com o Telegram, não tem vínculo com o Telegram. Eu tinha 3 Twitters na época que eu fiz o vídeo, né? Então, assim, eu sei que as pessoas entendem muito errado. E eu sei que qualquer coisa que eu disser. E aí existe esse aspecto da influência, né? O nome é esse, porque realmente é muito absurdo como realmente tem influência, né? Então, é muito difícil eu indicar algo, eu falar sobre uma coisa mais degenerada. Então, assim, a maior parte dos meus vídeos é ouro, é Bitcoin, é macroeconomia, é índice de SP500, são coisas que, tipo, a chance de dar errado é bem baixa, né? Então eu tenho tido cada vez mais, na verdade, né, um processo de reflexão interna para tentar diminuir o risco de qualquer coisa errada que as pessoas podem ouvir, porque assim, é absurdo como as pessoas ouvem errado as coisas que a gente diz. Exatamente, a responsabilidade é muito grande, né, por ter voz para falar para muita gente. E sendo uma pessoa influente como você, muita gente confia em tudo que você diz, né? Então as pessoas, que nem esse caso que você contou, R$ 300 mil às vezes é a economia da vida inteira da pessoa. Então, se aquilo dá errado, é bem provável que ela inclusive vá atrás de você, né, para te cobrar, olha, eu perdi esse dinheiro e tudo mais. Então é bem difícil mesmo, é um trabalho de bastante responsabilidade. Agora pensando na Rafaela como pessoa, deixando o lado profissional de lado, o que te motiva a continuar produzindo esses conteúdos que você produz e qual que é o impacto que você espera gerar na sua audiência, o que você espera para daqui a alguns anos? São duas respostas também, né? Uma o Bitcoin mudou a minha vida completamente, assim, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu não gosto, no geral, de ficar repetindo, mas antes, assim, de eu conhecer o Bitcoin, bem quando, na verdade, eu estava conhecendo Bitcoin, né? Eu tava morando, cara, num quarto que tinha 8 beliches, assim, né? Eu tinha acabado de entrar no meu mestrado. Eu não tinha nenhuma perspectiva do que eu ia fazer da vida, assim. Tava ferradíssima, assim, ferradíssima. A pessoa ferrada era eu. Sem perspectiva, era eu, né? E o mestrado, especificamente, estava sendo muito difícil para mim, assim, né? Eu entrei muito nova, eu entrei com 21 no mestrado, e todo mundo do meu mestrado era muito mais velho, assim, a galera, tipo, cara, tinha um cara que cantava ópera em russo, assim, sabe? Um pessoal, tipo, muito culto e vivido. E foi muito difícil para mim mestrado. Tipo, eu não conseguia entender nada. Eu saía de quase todas as aulas chorando, pensando, meu Deus, como eu sou burra. Eu não tô entendendo nada, né? E aí eu lembro que durante esse período, né, eu nem falava. Tipo, eu era a pessoa mais quieta do universo, porque eu não tinha o que falar. Eu lembro que um colega nessa época me disse assim, cara,
tu escreve tão mal que tem um problema, que assim, que você pode entender que você tem um problema crônico de escrita e que você nunca mais deveria escrever na sua vida. Ele me falou isso, né? E praticamente na mesma semana, uma empresa me ofereceu para escrever para ela, né, para um portal de cripto em Bitcoin, para pagar em Bitcoin, né? E aí foi um momento em que eu falei, cara, bom, tu pode falar o que tu quiser, mas tem alguém reconhecendo aquilo que eu tô fazendo, né? De alguma forma. Então, eu continuo porque o Bitcoin mudou a minha vida. Eu acho que pode mudar a vida de muitas pessoas mesmo, assim, né? Foi uma mudança de paradigma, assim, pra mim, inimaginável que aconteceu, né? Então, acho que existe esse aspecto. E tem um segundo aspecto, que é o contrário desse meu colega. Eu acho que o que eu sei fazer de melhor é falar e escrever, né? Eu nunca descobri nenhuma outra coisa em que eu fizesse melhor na minha vida, assim, né? Então, eu quero continuar fazendo porque eu considero que é uma das minhas melhores características, né? De todas, assim, então acho que é um processo de aprimoramento, assim, de verdade, né? Assim, é um processo de aprimoramento, estudar técnica de como falar melhor. Vocês devem ver na internet, assim, os negócios você põe na boca, assim, tem que ficar falando pra conseguir falar mais claro, né? Então acho que é um processo de aprimoramento, né? É, de mim mesma enquanto uma pessoa que fala e escreve, né? Então eu acho que são esses dois aspectos assim que me faz continuar a compreender que é talvez a minha melhor característica e entender que mudou a minha vida e que eu espero, né, que mude também de outras pessoas que me assistem. Perfeito, legal. Eu acho que essa mudança, né, que as criptomoedas trouxeram na nossa vida, a gente quer espalhar isso para as outras pessoas, quer que as outras pessoas também vivenciem isso, né? Eu sinto bastante desse lado também. Agora, com relação, falando um pouco sobre o mercado de trabalho, em específico para a Web3, como é que você vê o papel das mulheres na criação de conteúdo e no mercado de cripto como um geral, né, em trabalhos mais tradicionais, dentro de empresas e tudo mais? E o que você acha que pode ser feito para incentivar uma maior participação feminina nesse ambiente? Porque hoje a gente sabe que a maior parcela das pessoas que estão inseridas dentro desse mercado são de homens, né? Algumas coisas, né, que eu acho que são interessantes. Quando eu entrei no mercado, eu me incomodava muito com essa questão especificamente, né, de não ter mulheres. Hoje, assim, é muito melhor do que na minha época. Na minha época era, assim, que eu me lembro eram duas, né, era a Solange Gueiros, né, que continua aí no mercado, é uma super dev, né, e a Andresa, que foi uma das primeiras youtubers femininas. Hoje ela não faz mais vídeo, mas ela é dev também, né. E tinha a Jéssica também, que é uma grande peer-to-peer, né, do mercado hoje. Cara, eram as mulheres que tinham, assim, tinha mais ninguém, né? E era um incômodo muito grande meu. E o que eu percebi na prática é que quando existem eventos exclusivos para mulheres, sempre dá muito certo, né? Então, em 2018, mais ou menos, eu fiz um evento no interior de São Paulo e foi mais de 100 mulheres, né? Então, eu acho que sempre que são ambientes muito, muito exclusivos, né? Giovana, por exemplo, tem o Beat das Minas, né? Faz, enfim, as mentorias, os eventos, dá muito certo, né? Então, eu acho que o que as mulheres não gostam, talvez não seja do Bitcoin, mas seja um dos homens que gostam de Bitcoin. É um pouco a minha impressão, né? É, e é um ambiente um pouco meio doido, um pouco agressivo, um pouco volátil, que eu, particularmente, me dou super bem. Tipo, eu, particularmente, prefiro talvez os ambientes um pouco mais hostis, né? Pela minha natureza, pela forma como foi criada, pelo meu pai, sei lá, qualquer coisa do gênero, né? Do que os ambientes talvez mais, assim, acolhedores, mais sensíveis, né? Mas o que eu percebo é isso, assim, as mulheres se sentem... Eu recebo muitas mensagens de mulheres, assim, muitas, 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 né? Então eu acho que a questão da inclusão, ela vem pelo exemplo, né? Muito, e vem pela construção desses espaços, assim, em que essas mulheres se sintam mais confortáveis, né? Mas, de forma geral, tem uma frase que eu adoro, cara, que é uma moça, assim, que eu nunca mais vi nada sobre ela, mas é uma frase que eu li há muitos anos atrás e ficou na minha mente, né? Que diz o seguinte: mulheres, considerem o Bitcoin, caso contrário, os homens vão acumular toda a riqueza do mundo novamente, né? Então, acho que é isso, assim, o negócio tá aí para ser apropriado, né? Por quem quiser. Satoshi foi embora, morreu, sumiu, sei lá o que aconteceu, mas disse, tá aí, meu filho, é de vocês, façam o que vocês quiserem, né? Então, é de quem quiser. É de quem se apropriar dessa tecnologia, né? E para qualquer mulher que tá aqui, o meu conselho é: minha filha, se joga, porque não consigo ver nada melhor. E é isso, existem diversas formas, né? Desde a criação de conteúdo até desenvolvimento, contadoras. O que mais existe, na verdade, são até essas profissões mais tradicionais. Tu abre o LinkedIn, compliance, contadora, advogada.
todos esses tipos de profissões tradicionais, né? Tem muito mais vagas até do que, às vezes, umas coisas mais específicas. Então, eu acho que se tu quer, se joga. Perfeito, maravilha. E exatamente sobre essa questão que você falou, de terem muitas pessoas já trabalhando em outras áreas, como desenvolvimento, compliance, marketing, growth e tudo mais, como é que você enxerga o mercado de trabalho, em específico para Web3, para quem quer começar nessa área, para quem está entrando nisso? A gente sabe que você teve outras experiências já, né, por exemplo, na Cointelegraph. O que você acha, quais são as habilidades necessárias que as pessoas devem desenvolver hoje e como elas fazem para entrar de fato nesse mercado? Legal, uma curiosidade, gente. Duas curiosidades, né? Primeiro, na verdade, eu nunca trabalhei com nada, né, diferente, então eu não conheço muito outros mercados, tá? Mas, em alguns momentos, eu já tive experiência de tentar mandar currículo para empresas não cripto, e eu nunca fui chamada. Tipo, e é muito louco, porque assim, já me candidatei, tipo, depois de ter trabalhado com Cointelegraph, depois de ter feito, de ter trabalhado com, sei lá, diretamente com o CEO dos maiores unicórnios da América Latina. De ter encontrado, tipo, assim, eu me candidatei para vagas, tipo, empresa com 5 funcionários para você fazer gestão de rede social, que tem 10 seguidores, e nunca fui chamada. Tipo assim, nem para falar, oi minha filha, deixa eu te conhecer. Né? Então, assim, eu não sei o que eu seria, assim, eu não sei se, tipo, eu sou antropóloga de formação, talvez seja, enfim, muito ruim, não sei o que que é. Mas quando eu tive essa experiência, tipo, assim, deixa eu explorar o que tem fora, né? Foi completamente péssimo, tá? Então, assim, eu não sei se cripto é muito melhor e tem muito mais oportunidades, as pessoas são muito mais abertas ou não, mas a minha impressão, né, é que realmente é um mercado que tem mais oportunidades. Mas o que eu acho que é mais interessante, e até semana passada eu fiz uma live com o Casta, né? O Casta tem estudado muito a questão especificamente do mercado de trabalho. E o que eu acho que eu e ele concordamos é que a melhor forma de você começar é você entrar em comunidades. Né? Então, assim, essa foi a forma como eu comecei, né? A primeira proposta de emprego que eu tive era porque eu escrevia no grupo do Facebook, na época escrevia muito lá, escrevia umas coisas diferenciadas ali, não sei, ficava escrevendo seu protocolo de consciência. 15 protocolos de consciência, até hoje as pessoas não sabem 15, né? Eu tava lá em 2016 falando sobre isso. Então eu acho que é você descobrir uma coisa, assim, talvez até um assunto, uma coisa que você gosta, né? E tentar se destacar dentro de comunidades, né? O Casta contou a história dele também, assim, ele entrou lá acho, na comunidade do Mercúrio e começou a ajudar a galera, né? Então, acho que, no geral, assim, nossa, tem um protocolo que eu adoro. Cara, se joga no Discord, se faz ser notado. Né? Então, acho que essa acaba sendo uma estratégia muito boa dentro de cripto, porque cripto é muito aberto, né? Então, se você consegue ser bom em alguma coisa, você agregar valor para uma comunidade, e todos os projetos cripto no final do dia tem comunidades, né? É muito fácil, assim, aparecendo coisas, né? E são coisas muito descentralizadas. E de forma geral, se você sabe inglês, o mundo inteiro tá aberto para você, né? Então essa também acaba sendo um diferencial, assim, bem grande. E tem 300 sites hoje, gente. Tipo, CryptoJob, Web3 Jobs, Crypto Employment, sei lá. Até a Bean Crypto, ela tem um Bem, cripto é um portal de cripto também, né? Ela tem uma parte ali que é jobs, em que ela atualiza, tipo, todos os dias. O Cointelegraph publica, acho que todas as sextas, quase, vagas de emprego também. Então tem muita coisa, assim, mas o processo é realmente não ter medo, né? E se jogar e testar. E essa é uma questão muito interessante, né? Tem uma pesquisa muito legal que mostra que as mulheres, elas só se candidatam para vagas em que elas preenchem, tipo, 99% dos pré-requisitos, enquanto os homens se candidatam para vagas preenchendo tipo 50, né? Então acho que existe também um pouco dessa questão assim. E nesse sentido tem um livro muito bom que eu esqueci agora o nome. Não tenha medo da rejeição. Não tenha medo da rejeição, né? Em que era um cara que sofria muito, assim, tipo, quando ele levava um não, ele ficava muito abalado. E ele fez um exercício que era todos os dias ele se colocava em situações absurdas para que rejeitassem ele, para que ele aprendesse a lidar com rejeição, né? Então, quando você se joga, é muito louco, como muitas vezes dá certo. Tu acha que ninguém ia te responder e que não ia acontecer, mas as pessoas respondem, principalmente em cripto, gente. Então, assim, não tenham medo do não, porque uma hora sim vem. Exato. Eu separei essa pergunta exatamente porque eu vi a sua postagem no LinkedIn que você falou sobre a live com o Casta, que você compartilhou a sua visão. Eu também sinto a mesma coisa de que o Web3 é um ambiente muito colaborativo, então
sempre tem espaço para, em algum projeto, em alguma comunidade, você fazer parte daquilo e você ajudar ali. E muitas vezes você não vai ter um retorno imediato, né? Você não vai ganhar um salário porque você não está de fato empregado ali. Mas às vezes é a oportunidade que você tem para ser visto, para ser observado e as pessoas te darem o devido valor, né? Então, exatamente a mesma coisa que eu penso. E o fato de se expor a essas situações ruins que você falou, para essas situações difíceis, né, para cada um tem suas dificuldades, claro, é uma coisa também que eu acho que você gostaria também de deixar de conselho para as pessoas que querem criar conteúdo. Muita gente tem vergonha, né? Então, o fato de ter vergonha não pode ser um impeditivo, né? As pessoas que querem trabalhar com isso, que têm interesse, que gostam de fazer isso, mas às vezes têm vergonha de publicar os vídeos, dos amigos verem, da família ver, de publicar para todo mundo. Você acha que o segredo é começar, literalmente, não ter É, essa barreira de entrada? sim, eu odeio os meus primeiros textos e meus primeiros vídeos. Assim, é vergonhoso, é vergonhoso. Mas é impossível você melhorar se você não fizer, né? Não existe. E é muito curioso, né? Todo mundo, a hora que vai fazer o primeiro vídeo, né? O primeiro short, 30 segundos de vídeo, 5 horas fazendo. Né? Então, assim, é normal, gente. Isso é normal, né? E aí, até tem a questão da família. Bloqueia a família, você tem vergonha da família? Bloqueia a família. Porque muitas pessoas têm essa questão e eu sei como ela é pesada, sabe? Eu, particularmente, também, assim, é uma coisa que eu penso, né? E às vezes, enfim, pode incomodar. Tá bom, é seu trabalho. A família não precisa ver o que você faz no seu trabalho. Né? Tu vê o que as pessoas da sua família estão fazendo no trabalho? Não vê, se é seu trabalho, bloqueia todo mundo. Abraça, é meu ambiente de trabalho. Se tu quiser, vai ter que criar um fake pra me seguir. Né? Então, eu acho que a questão é, se existem alguns empecilhos assim que te deixam muito noiado, tira esse empecilho da frente. Meu problema é com o meu rosto, cria um avatar de meu problema é com sei lá o quê. Tira esse problema e se joga, né? E vai testando e aí tu vai melhorando. E eu acho que esse é um aspecto, tipo, até hoje eu faço post, excluo, flopou, exclui também, entendeu? Tá ali, a gente tá ali pra errar. Eu acho que o negócio. Só que é isso, assim, tu só vai aprender fazendo. Não tem outro jeito. Tu pode. E é muito comum, né, que quando a galera comece, né, aí fala, vou fazer o planejamento de um mês. Aí assiste todos os vídeos, define todos os temas, não sei o que, passa horas planejando e na hora de executar, não executa, né? Então, só vai, só faz, que aí tu vai melhorando, assim, realmente, né? E é normal ter vergonha das primeiras coisas, depois tu apaga o arquivo. Excelente, exato. Esse meio tempo entre planejar e executar, ele tem que ser o mínimo possível, né, para a gente fazer as coisas acontecer. Perfeito. Rafa, agora, passando para a nossa última pergunta, antes da gente passar para as perguntas do pessoal no chat, eu vou verificar se tem alguma, mas uma pergunta que eu costumo fazer para todos os convidados que vêm aqui para a gente saber qual que é a visão. Eu queria saber como é que você enxerga o mercado cripto hoje, né, o ciclo atual que a gente está, e depois quero que você fale um pouco sobre como que você vê esse mercado daqui 5 anos ou 10 anos. Rafa, eu acho que você está mutada, não estou te ouvindo. Boa. Só ia pedir um segundinho pra acender a luz, porque a luz abaixou e eu tô quase no escuro aqui. Só vou cortar o interruptor aqui. Fica à vontade. Pronto, acho que vai melhorar um pouco. É, é muito doido algumas coisas, né? Então, assim, eu, desde que eu conheci o Bitcoin, sou completamente apaixonada. E eu nunca imaginaria ver coisas que eu vi acontecendo já, né? Então, um caso muito besta, mas que eu adoro, é o caso do Butão, né? Que minera já há muitos anos, assim, hoje 1/3 do PIB do país vem da mineração de Bitcoin, né? E eu acho um caso, assim, tão lindo, e que eu nunca imaginaria que eu veria isso acontecer, né? Então, quando eu penso no passado, o que eu imaginava para o futuro do Bitcoin versus o que aconteceu foi muito melhor. E eu sempre fui muito entusiasta, né? Então, existem várias pesquisas muito legais, assim, sobre isso, que mostram quais eram as projeções das pessoas que eram positivas com as redes sociais no passado. Então, os maiores entusiastas de rede social, o que eles achavam que ia acontecer. E ninguém chegou nem perto de acertar, assim, né? É algo muito maior do que todo mundo esperava. Então, eu acho que é inimaginável, assim, realmente, a gente pode chegar, né? A gente já chegou muito longe, né? Considerando os ETFs, considerando a adoção de países, né? Considerando
Bukele fazendo DCA de 1 Bitcoin por dia. Então, são muitos acontecimentos absurdos. Mas o que eu espero, assim, que a gente veja é realmente a ascensão do Bitcoin como... Até publiquei hoje um vídeo sobre isso, né? Tem um termo muito legal que é o debasement trade, né? Que é a ideia de você alocar em ativos que têm potencial. Debasement, né? Para quem não conhece, significa tipo desvalorização, né? Usada para desvalorização da moeda. Então, estratégia de alocação de ativos que permitem que a gente tenha uma alternativa ao sistema fiduciário tradicional, né? Então, o ouro sempre foi essa alternativa. Eu espero, assim, para mim, o cenário positivo é um cenário em que realmente o Bitcoin se torna o que o ouro é hoje, né? Porque, apesar de ter as características muito parecidas, o que a gente sabe hoje, né, é que quando o conflito bate, Bitcoin derrete e o ouro sobe, né? Então, assim, no dia, pelo menos, né? Não conseguiu se manter ainda como o porto seguro, digamos assim, né? A gente já tem alguns estudos que mostram que no longo prazo, ali, longo prazo significa 60 dias, tá? Tende a ter um retorno positivo melhor do que o ouro, mas no dia que o negócio azeda, né? Não tá indo ainda assim muito bem, então acho que a gente ainda tem algumas coisas para melhorar nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente consegue ver com os dados on-chain, né, que os bitcoins estão cada vez mais na mão dos investidores que a gente considera nos diamond hands, né, dos investidores ali de mais longo prazo. Então, acho que tende a ser uma coisa natural de acontecer, assim, mas eu espero que a gente veja aí chegar acima de 5, acima de 10 tri doll, né, em market cap e consiga se consolidar ali como uma alternativa realmente para as pessoas fazerem com que o trabalho delas valha uma pena, né, e não seja completamente triturado pelo processo de aumento de base monetária. Excelente. Obrigado pela sua visão, Rafa. Agora a gente vai passar aqui para a sessão dos comentários. Tem um comentário aqui do Ronaldo falando dos 300 mil reais que foram investidos em dogs pelo seu seguidor. A Bárbara, você comentou, ela perguntou aqui para a gente como é que está a sua alocação de carteira hoje, se você puder compartilhar um pouco com a gente. Tá, eu acho, assim, há muito tempo a minha carteira ela não fica com menos de 60%, né? Varia muito de acordo também com o ciclo, mas nunca menos de 60%, né? E claro que, de acordo com o ciclo, eu sou particularmente uma investidora cíclica, né? Então, as minhas posições, elas não sofrem grandes mudanças, a não ser quando eu entendo que existe uma mudança de ciclo, né? E eu não entendo que, enfim, que a gente tenha chegado no final do ciclo. Então, esse número não muda muito, né? E aí, o resto, eu acho que uma coisa que é muito importante também que todo mundo tenha, até assim, claro, começa, né, sempre a investir, mas é muito importante que as pessoas tenham reserva de liquidez, assim, né? E aí tem dois termos, na verdade, são diferentes, tá? Uma coisa que é ter uma reserva ali sempre líquida para que algo aconteça, então a reserva de emergência, e tem uma coisa que é a reserva de liquidez para oportunidades, são coisas diferentes, né? E que ter essa reserva de emergência me ajudou a ser uma investidora muito melhor, assim, absurdamente melhor, porque no passado, assim, né, enfim, incrível, maravilhoso, all-in, pá, cai, derrete, fudeu, não tem como pagar as contas semana que vem. Tu faz merda, né? Então, eu acho que, além da questão da distribuição do portfólio em si, eu sempre considero esses outros dois clusters, né? E aí, assim, a galera fala 3 meses. Eu acho que uns 6, 9 assim, seria o ideal, né? Para se ter. E aí tem a questão da liquidez, de acordo com o momento também, de como está o mercado, para aproveitar determinadas quedas em algum momento. E aí tem o portfólio em si, né? Distribuição 60% ali, pelo menos, em Bitcoin. Eu, particularmente, sou uma pessoa cuja minha segunda cripto ali é Solana, né? Então, o meu top 2 ali, que tem uma porcentagem também relevante, fica com Solana. Eu tenho também gostado e alocado cada vez mais em ouro, né? Já faz um tempo, assim, ouro tá em time high, bateu hoje 2.700, mas enfim, eu considero também que é uma coisa para 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Então, um abraço, tá em time high, mas vai estar em time high de novo, novamente. E aí, eu tenho a minha tese hoje em relação a cripto, ela fica principalmente... eu gosto muito dos projetos de DEX, né? E os projetos de DEX relacionados a Solana, eu tendo a gostar um pouco mais também, né? E, de novo, né? Eu tenho a tese da Solana, então eu prefiro as memes da Solana, né? Assim, e aí tem a questão de, tipo,
o que é a realidade do mundo cripto, né? Nesse momento, duas maiores narrativas, IA e memes. Então, acho que não tem como não ter exposição nisso, mas não é algo para se carregar entre ciclos, tá? Eu também tenho essa questão, para mim é muito claro, assim, a jornada da morte das altcoins, né? A gente sabe que a maior parte delas tende à morte, então existe o que é a realidade. Às vezes tu pode adorar um projeto, mas a realidade é o que ela é, gente. Então, acho que quando eu perceber, né, e os dados me disserem que o ciclo talvez já está ali nos estágios finais, desfazer de grande parte, ou de praticamente todas elas, né? Eu acho que é um aspecto, assim, relevante. Então, a minha distribuição, ela é muito por clusters, né? Então, tem a questão da dolarização do patrimônio em si, né? Quando você monta especificamente a reserva de oportunidade, não a reserva de liquidez, né? Mas a reserva de oportunidade, você acaba ficando dolarizado também, né? O que também é uma proteção ao real, de certa forma, por mais que não seja necessariamente o objetivo primário, né? Então, mas também considero isso ali dentro, né? Mas hoje eu tenho, por várias questões assim, diminuído cada vez mais o número, né? Assim, já teve, tipo, 120, 200 moedas, sei lá. Não consegue nem acompanhar, não sabe mais o que tá acontecendo, né? Então, eu tenho reduzido também um pouco, assim, ao passar do tempo em que acho que eu sofistifico. Ai, meu Deus. Enquanto investidora, né? No mercado tradicional, a galera fala de 11, inclusive, né? Como um número meio áureo ali, em que mais disso nem vai fazer tanta diferença ali, né? Dou um pouco mais, mas eu acho que o objetivo é se sofisticar, assim, e não ter tantos projetos também, que aí as coisas se complicam, né? Então, acho que regra número um é sobreviver, regra número dois é tentar simplificar a sua vida ao máximo ali também. Excelente, excelente. Obrigado. É, o segundo comentário que a gente tem aqui foi do Ronaldo. Ele falou: parabéns pelo trabalho, Rafa, te acompanho e sou fã de carteirinha. Então não é bem uma pergunta, é mais um elogio. A gente tem o William falando, aliás, a partir de agora é tudo elogio, a gente não tem mais nenhuma pergunta. O William Vernal, ele falou: parabéns pela iniciativa e coragem, Rafaela, na produção de conteúdo e pelo seu compromisso em aprender cada vez mais sobre o mercado descentralizado e passar a mensagem para frente. Sucesso. Mais um comentário da Anastasia: amei esse papo, bem inspirador mesmo. E a Bárbara, novamente, ela também agradeceu, falou: parabéns, Rafa, pela trajetória e todo o conhecimento compartilhado. Então, a gente viu que o pessoal gostou bastante do papo. Eu espero que você tenha gostado também, Rafa. Para mim foi extremamente esclarecedor saber tudo isso da sua parte. Como eu te disse no começo, eu te acompanho já há algum tempo nas redes sociais também, gosto muito do seu trabalho e foi uma oportunidade incrível poder ter você aqui para compartilhar mais do seu conhecimento, a gente saber um pouquinho mais da Rafa como pessoa, o que você espera para o futuro e tudo mais, tá? Então, eu queria abrir um espaço para você falar alguma coisa que você queira, de considerações finais, e, por favor, para você deixar aqui o seu Instagram, o seu LinkedIn, as suas redes, onde o pessoal pode te encontrar, quais são as suas iniciativas que você tem agora, se você está com uma iniciativa de mentoria e tudo mais, onde que o pessoal pode te procurar, por favor. Legal. Acho que as palavras finais, gente, é isso, assim, sejam curiosos. Acho que o mercado cripto, talvez o que ele mais recompensa é curiosidade, mas sempre pensando na sobrevivência, né? Acho que o que mais me ajuda, acho que no mercado cripto, mas na vida é curiosidade. Eu sou muito curiosa com tudo, tudo, tipo assim, tudo. Eu pergunto das pessoas, tudo, eu pergunto tudo, de tudo. Então, acho que curiosidade é muito bem recompensada no ambiente cripto, porque é o que faz com que você continue aprendendo, né? Porque são coisas, todos os dias saem novas coisas, né? E é difícil, às vezes, ficar antenado. Mas existe esse aspecto para as mulheres, especificamente, que estiverem ouvindo, né? A curiosidade, ela deve se manifestar na forma prática. As mulheres tendem a estudar muito, mas às vezes elas não colocam, né, na prática as coisas. E o estudo, ele também pode ser prático, tá? Ele deve ser prático, inclusive. Então, acho que para todos que estão ouvindo aqui, testem as coisas. Cara, mexer em cripto, no geral, é muito mais fácil do que entender cripto. Isso é muito doido, assim. Então, até eu faço o esforço de compreensão, né, dos termos. Mas, por exemplo, se você for entender o que significa liquid staking, restaking, liquid restaking, tu vai ficar maluco. Mas a hora que tu vai ali e faz, assim, tipo, até é um pouco mais fácil, né? Então, não tenham medo de brincar com cripto, eu acho, né? Mas entendam quando é brincadeira. E depois que fez a brincadeira, entendam quando é
é o momento de fazer a coisa certa. No mais, agradeço também todo mundo. Para me achar, o Rafaela Romano de Subtivas, tá? Instagram de Subtivas, Twitter é Subtivas, HI Subtivas. Twitter é a minha rede mais animada, digamos assim, né? É a que eu mais gosto, então é a que eu tô mais lá todos os dias, assim. Tenho também um canal no YouTube, né? Em que tenho tentado publicar um pouquinho mais. No YouTube tá como Rafaela Romano. LinkedIn também, Rafaela Romano. TikTok eu tento, mas não consigo, não vai ainda, então nem tentem me achar no TikTok. Eu tenho um curso, né? Chama Cripto de A a Z, são 8 módulos, né, em que eu passo por absolutamente tudo, desde história do dinheiro, ciclo macroeconômico, ciclos do Bitcoin, autocustódia, DeFi, análise on-chain, análise gráfica, tudo que vocês possam imaginar. O curso tem como objetivo ser realmente de A a Z, tem inclusive um glossário para todos os termos, né? A gente usa aqui quase uma língua diferente, então para quem tiver interesse lá, nas minhas bios, nos links assim, do Instagram, vocês vão encontrar, né, Cripto de A a Z. Eu acho que é isso, gente. No mais, agradeço também. Espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Tô indo para uma nova live, para quem quiser, agora às 7 também, no YouTube da SatisConf, né? Que é um evento que vai acontecer em novembro em São Paulo. Então, quem quiser migrar para o YouTube da SatisConf ou ir para a SatisConf me ver também, se encontrar em novembro, também deixa aí o convite para o pessoal. Maravilha. Rafa, obrigado mais uma vez. Quem quiser, então, acompanhar a Rafa, continuar esse papo, vai lá no YouTube e continuar assistindo a próxima live que ela vai participar. Gostaria de agradecer muito novamente e saiba que as portas estão sempre abertas aqui da nossa comunidade para você, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, adoro vocês, uso o cartão sempre, adoro meu cashback em ouro. Me sinto assim, eu vou nos lugares, compro a lanche, eu tenho vontade de falar pro cara assim, sabe? Vou comprar isso aqui, sabe o que vai ter? Cashback em ouro. Uma vez eu falei na papelaria, falei, sabe isso aqui que eu vou comprar? E o cara ficou tipo assim, mas eu adoro, assim, tenho vontade de falar pra todo mundo no mercado, falar, quem quer meu cashback? Então também quero elogiar o produto de vocês, que eu adoro o meu cashback em ouro. Eu acho assim, me sinto a maior revolucionária do universo. Excelente, obrigado pela confiança. Pessoal, obrigado para todo mundo que nos ouviu. Então, tchau, tchau, até a próxima. Beijo!